traz muito mais destaques hoje para você. Agora eu chamo Pedro Campos. Bom dia, Pedro. Tudo bom? Bom dia, Sônia. Bom dia para quem está nos acompanhando aqui nesta manhã no Jornal Gente. Está na pauta da sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal o caso da descriminalização da maconha. Você deve se lembrar, o julgamento está 5-3 pela descriminalização. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Rosa Weber, ministra já aposentada do Supremo Tribunal Federal, votaram da seguinte forma: pela descriminalização para quem for flagrado com 60 gramas ou 6 plantas fêmeas, para diferenciar ali o usuário do traficante. Acompanhou também essa tendência, mas com uma mudança sutil, o ministro Fachin, que diz que cabe ao Congresso definir a quantidade. O Supremo descriminaliza, mas joga a bola para o Congresso Nacional definir a quantidade. Os ministros Zanin, André Mendonça e Cássio Nunes Marques já declararam que são contra a descriminalização da maconha. O próximo a votar será o ministro Dias Toffoli. Faltam ainda os votos de Carmen Lúcia e Luiz Fux. É um caso de 2015. Droga encontrada na cela de um preso dentro de um centro de detenção provisória da Grande São Paulo. Preso com droga na cadeia pode descriminalizar o uso do entorpecente maconha no Brasil. Não está errada essa manchete se o ministro Dias Toffoli seguir nessa toada e formar a maioria no Supremo Tribunal Federal. Outro ponto: quem for usuário e for comprar maconha vai comprar onde? Na boca de fumo? Vai comprar do tráfico de drogas? Vai dar dinheiro para o PCC e tá tudo certo? Estamos dizendo que não pode traficar, mas pode soltar fumaça por aí, ficar doidão, ir na boca de fumo, comprar maconha e, se você estiver dentro da quantidade, não há consequência nenhuma. Convenhamos que isso não tem o menor cabimento, né? Argumento: o Brasil prende muito. Houve até estudo para dizer que tem muito usuário preso. Meu Deus do céu, nós mostramos aqui diariamente. O bandido hoje ele tem que fazer força para ficar preso no Brasil. Vamos dar alguns exemplos. André do Rap, líder de facção criminosa que fatura alto com o tráfico de entorpecentes. Está nas ruas, solto por decisão de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. O Batatinha foi preso na Bolívia, extraditado imediatamente para o Brasil. A Bolívia falou: ó, toma que o filho é teu, cuida. Chegou aqui no Brasil, foi colocado em liberdade. Ministra do STJ não acatou os argumentos do Ministério Público, robustos, de que ele pertence à organização criminosa. Fugiu para a Bolívia para não ser prego aqui no Brasil e quando volta para o Brasil extraditado é colocado em liberdade. As audiências de custódia não mantêm bandidos perigosos presos. E agora vem com essa de que prendemos muito e prendemos mal. Eu recomendo para quem adota essa tese que leia o livro do Dr. Bruno Carpes, O Mito do Encarceramento em Massa no Brasil. E aí ele vai aos dados mais concretos que temos. Dados sobre o crime de homicídio. Corpo não tem como esconder. Tem corpo ali, é o dado mais fiel à realidade. Sabe qual é o índice de resolução dos crimes de homicídio no Brasil? Não passa de 10% nos melhores levantamentos que nós temos. Se nós só temos 10% de esclarecimentos de crimes de homicídio, nós não podemos ter muitos presos de crimes que são praticados, porque afinal de contas os outros nem são investigados, ficam por aí. E por isso tudo, nós precisamos, é claro, olhar para essa questão das drogas, como, por exemplo, a cidade de Medellín olhou na Colômbia. Hoje Medellín tem uma outra cara. Medellín conseguiu resolver muitos dos seus problemas prendendo bandidos ligados às organizações criminosas que estão associadas ao tráfico, depois de que houve, uma grande ação contra o cartel de Medellín de Pablo Escobar. Então, exemplos pelo mundo nós temos, realidades parecidas com a nossa, não é algo de outro mundo. Ninguém está pedindo aqui para manter o usuário na cadeia. Hoje a lei já diz isso, mas é claro que tem que haver alguma consequência para quem faz uso desse entorpecente, justamente pelos malefícios que causa para a sociedade. E olha, Pedro, tem um outro ponto aí que é interessante nessa tendência do Supremo Tribunal Federal, que é o seguinte: hoje o usuário de droga, de maconha, já não vai preso. A questão é, o Supremo está dizendo o seguinte:
Na primeira instância, o primeiro juiz que pega o caso, está havendo confusão. Então tem usuário preso, tem traficante solto, e aí eu, Supremo Tribunal Federal, vou te ajudar. Você, juizinho que está aí embaixo na hierarquia do judiciário, vou te falar o seguinte: pese, se tiver abaixo de tal peso, tudo bem. Se tiver acima, aí é tráfico. Isso mostra uma desconfiança da cúpula do judiciário em relação ao trabalho dos seus integrantes na base. E todo o caso começa ali, no lugar físico onde a infração, o crime foi cometido. É isso que está acontecendo. É o Supremo dizendo, olha, não vai mais ser desse jeito. Não cabe a análise caso a caso. A gente vai estipular uma quantidade e, a partir dessa quantidade, a gente já falou muito aqui sobre isso, né? Até o quanto isso vai legitimar o tráfico até essa quantidade. Ué, como é que você vai saber? E ontem nós falamos aqui, vamos falar hoje, daqui a pouquinho, com o Cláudio Zaidan, sobre o mapa da violência no Brasil. Os dados são de 2022, não são os mais atualizados no mundo, infelizmente, mas são os que nós temos de mais completo sobre violência. Para onde foi a violência hoje? Quais são os lugares mais violentos do país? As grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, não. Não que não sejam violentas, mas assim, a criminalidade, o número de homicídios está hoje no norte, no nordeste e naquela corrente por onde passa a droga vinda dos nossos vizinhos rumo ao nosso litoral. Por onde passa o tráfico fica um rastro de violência, de crime, de morte e de gente arrastada nessa cadeia. Não é à toa que dos homicídios, das vítimas de homicídio que acontecem no Brasil, mais da metade são jovens entre 15 e 29 anos, homens. Ou seja, são pessoas que de alguma forma ou entraram ou tentaram sair, mas enfim, de alguma forma cruzaram com o caminho do tráfico de drogas. Pois é, esse ato